Você fala o que sente ou você guarda pra você? Eu tinha uma péssima mania de não falar o que eu sentia, porque eu tinha medo de ser rejeitada, eu tinha medo de ser ridicularizada, de não ser compreendida, de estragar aquela relação, da pessoa ir embora. E eu nutria esses medos em mim, que me bloqueavam, e eu não conseguia colocar minha verdade, eu não conseguia colocar minha voz, e muito menos curar isso dentro de mim. Mas sabe como que eu percebi, gente, que a cura, ela começa a acontecer na nossa vida? Quando a gente enxerga aquele bloqueio e a gente enxerga aquele medo, a gente sente aquela resistência, mas a gente age a partir do medo, a gente age a partir da resistência. Eu sou Nihana, artista, mentora e guardiã do clã das sacerdotisas, esse espaço sagrado onde a gente se desenvolve espiritualmente e pessoalmente. Eu sinto que a minha jornada de cura, ela foi acontecendo em pequenos movimentos em que eu fui me permitindo fazer aquilo com que a minha mente ficava me sabotando para não fazer. Então, cada vez que eu ia lá, colocava minha cara a tapa mesmo, falava o que eu sentia, eu entendia que eu ia quebrando as minhas resistências. Cada vez que você faz um movimento contrário, você vai quebrando essas resistências. É como ir à academia, por exemplo. Se você tem muita preguiça de ir para a academia, começa a ir para a academia mesmo com preguiça. Vai vencendo esse monstro até chegar um momento em que ele está muito fraquinho, ele não consegue mais dominar você. E aí você percebe que aquilo virou um hábito, se tornou um hábito de tanto você ir lá quebrar a resistência mesmo com preguiça. Então eu vejo que falar o que sente é sobre isso também. É quando a gente faz mesmo com medo, mesmo com as pernas tremendo. Falar o que sente é uma medicina, cura de verdade, liberta. E hoje eu quero falar sobre isso porque a gente está entrando num mês que tem muitas energias cósmicas de portais e eclipses, e nesse período de eclipse vem muita coisa, gente, vem muita coisa para a gente resolver. O eclipse ele traz uma energia de liberação, né? Ele revela coisas que estão ocultas no subconsciente, no nosso interior, e é um mergulho mesmo interno que a gente precisa fazer para lidar com essas energias e ter coragem de colocar luz, né, ter coragem de ter clareza sobre aquilo para poder deixar aquilo sair, deixar que aquilo ir, seguir o seu rumo e não te aprisionar mais. Então hoje eu quero trazer alguns pontos de cura alinhado com o nosso sentir e a nossa voz. Isso é uma grande medicina, Deusinha, e você vai entender. A tua voz, ela pode transformar, ela pode tocar em lugares em que a pessoa que está te ouvindo pode tomar consciência de algo, a pessoa pode ter uma clareza e as coisas se revelam para poder serem solucionadas. Eu aprendi que se você quer que algo seja resolvido, você precisa falar sobre isso. Porque se você guarda isso para você, você somatiza isso no seu corpo. E isso pode virar dor, isso pode virar peso, isso pode virar doença. Então, falar o que sente, gente, não é besteira. É muito importante. Porque, de verdade, o nosso corpo guarda memórias e o nosso corpo adoece se a gente não fala o que a gente sente. Se a gente não pede perdão, se a gente não fala, olha, isso não foi legal comigo, pegou numa ferida assim, eu não gostei do que você fez, eu amo muito você, mas isso me machuca, eu não gosto dessa forma que você fala comigo, eu me sinto tal. Essa comunicação de você falar como você se sente, ela é uma comunicação de relações saudáveis, porque você não está acusando a pessoa, você não chega na pessoa apontando o dedo e falando, você fez isso, isso e isso. Não, você fala sobre como você se sente diante daquilo. Porque é muito justo que o outro saiba como você se sente. Se você não fala, ninguém tem bola de cristal, gente. Não tem como adivinhar. Não é todo mundo que é muito bom em fazer leitura energética do teu campo e vai entender e vai identificar dentro de ti
o que é que tu tá sentindo, o que é que tu tá carregando. Nas nossas relações, a gente precisa falar o que sente pra gente dar a oportunidade ao outro de olhar para ele também, de olhar para as atitudes, de olhar para a situação, de resolver, sabe? Tudo vai muito de qual energia você coloca naquilo. Se você coloca uma energia de raiva, se você coloca uma energia de agressividade, é óbvio que você vai receber isso de volta. Agora, se você coloca uma energia amorosa, se você comunica com o seu espírito, se você comunica com consciência, é diferente. As coisas ficam diferentes, pode ter certeza disso. Se o outro, por mais comunicativa que você seja, e por mais carinhosa que você seja nas palavras e cuidadosa, se mesmo assim o outro não souber te acolher, não é problema seu. Isso é sobre ele, não é sobre você. Sabe, eu acredito que quando a gente dá o nosso melhor, a gente faz a nossa parte dentro de uma relação, a gente pode seguir com a nossa consciência tranquila o nosso caminho. Porque se deu certo, se aquela situação deu certo e se resolveu, ótimo. Mas se não deu certo, você não vai sair daquela experiência com a consciência pesada, de que, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor. Não, você foi real, você foi você. Você colocou a sua essência para fora. E esse é o caminho. Esse é o caminho da verdade, é o caminho da sua autenticidade. Então, o primeiro ponto de cura que eu observo é essa soltura. Quando a gente fala, a gente desapega daquilo. A gente não quer mais ficar segurando aquilo, então a gente coloca a nossa verdade para fora. Outro ponto de cura é a clareza mental e a calma no seu coração. Quando você fala o que você sente, quando você abre essa verdade para o outro, o teu universo interior, você acessa uma paz de espírito porque você foi verdadeira. Você foi real. E pode ser que no momento, antes de você falar, ou nos momentos em que você pensa sobre aquilo que você quer falar, mas você não tem coragem, que você fica segurando aquilo dentro de você, pode ser que esses momentos sejam nebulosos, sejam muito agitados. E pode ser que isso te deixe com medo, confusa, agitada. Mas quando você fala, quando você honra a sua verdade, quando você entende que você vai precisar agir apesar do medo, gente, você acessa uma calma, uma paz de espírito, sabe? Uma sensação de plenitude, porque você honrou a sua verdade. E cada vez que você faz isso, você vai fortalecendo a tua relação contigo mesma. Você começa a construir uma confiança maior em você mesma. E essa confiança, ela é tão importante porque é essa confiança que faz você entender que é melhor você estar sozinha do que você estar com alguém em que você tem que se calar e esconder o que você sente por medo daquela pessoa ir embora, por medo daquela pessoa te deixar, por medo daquela pessoa te julgar, não te acolher, sabe? Então, cada vez que você vai falando, cada vez que você vai colocando isso para fora com consciência, com respeito, com uma comunicação não violenta, você vai fortalecendo a tua relação contigo mesma. E aí isso vai te dando mais coragem cada vez mais. Você não fica com medo se o outro vai embora, se o outro não vai te aceitar, se o outro não vai compreender a tua essência. Você entende que é esse movimento de falar o que você sente que é uma cura e que é isso que vai te trazer o que é verdadeiro para você. É isso que vai te conectar com a tua família de alma, com as pessoas que estão realmente conectadas contigo. Porque quem está conectado contigo de verdade não vai embora, porque tu tá falando a tua verdade, porque tu tá colocando a tua essência para fora. Essa pessoa vai te ouvir, essa pessoa vai te acolher, essa pessoa vai ficar aqui presente, entendeu? Essa pessoa não vai fugir. Se tiver que fugir, se essa pessoa tiver que ir para longe de você só porque você tá sendo verdadeira, tu tem certeza que vale a pena nutrir isso na tua vida? Tu tem certeza que vale a pena deixar alguém na tua vida que não permite que tu seja tu mesma, autêntica, real, vulnerável? Cada vez que você é leal ao que você sente, você ensina aos outros a ser leal com você também. É a tua lealdade contigo mesma que vai inspirar
as outras pessoas a serem leais com você. A partir disso, você cria conexões verdadeiras, conexões de alma, pessoas que vão chegar para somar na sua vida, e não pessoas que estão só querendo sugar a tua energia, se aproveitar de alguma situação. Não, pessoas que realmente querem olhar no teu olho e entender o que é que está acontecendo. Te ouvir, te dar colo, te dar ombro para chorar se for preciso. Esse vídeo é só para te lembrar de não nutrir o medo dentro de você, em simplesmente ser você mesma. Aceite quem você é, aceite a sua intensidade, aceite a sua vulnerabilidade, aceite. Quando estiver passando por um momento muito intenso, que mexe com todas as tuas emoções, que te tira até do eixo, pode te tirar até do teu próprio centro. Vive aquela emoção, respira, chora, faz o que tu puder fazer. Libera isso. E quando você tiver calma, quando você estiver no seu centro, aí você conversa com o outro. Aí você leva isso para outra pessoa, porque você vai levar de uma forma em que você já integrou isso dentro de ti, sabe? E aí você já não jorra em cima do outro coisas que não tem necessidade. Sabe? Tem coisa que a gente primeiro digere aqui, integra com nós mesmas, e aí depois a gente coloca ali a nossa essência, a nossa verdade de uma forma madura. Eu acho que isso é a maturidade emocional, sabe? Uma forma em que você sentiu na profundidade, acolheu, se entregou, mergulhou para aquele sentimento, aquela emoção, aquele aprendizado, aquela situação. E aí você leva para o outro, depois de ter passado pelo teu processo ali de integração. E aí você leva de uma forma tranquila, neutralidade, de uma forma em que você não precisa ser agressiva, exagerada. Não, você tá ali firme contigo mesma, leal ao que você sente, integrando, confiando e sendo verdadeira. Isso, gente, traz conexões reais para nossa vida. E é isso que importa. É isso que nos conecta com relacionamentos saudáveis. E eu digo de todos os tipos de relações. A comunicação não violenta, a comunicação do espírito, a comunicação em que você é leal com os teus próprios sentimentos, você não tá passando por cima de ninguém, você não tá machucando ninguém, você só tá falando como você se sente diante daquela situação que tá acontecendo. Isso é amor próprio. Isso é uma grande cura. Pode parecer simples. Ah, falar é cura? Claro que é. Claro que é. É uma energia. Isso aqui que eu tô fazendo agora é uma energia. É energia vital. A gente movimenta quando a gente fala. A nossa voz é medicina. E a minha missão aqui é te lembrar dessa conexão que você precisa ter com você mesma, porque é desse lugar que emerge a tua verdade e que você prospera e constrói tantas coisas lindas na tua jornada. Eu desejo que você tenha uma vida plena e que você consiga atravessar as turbulências, sendo firme e leal a você mesma. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.